Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é sábado, 21 de junho de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Nosso programa tem José Carlos Roque na produção, Jefferson Gomes na mesa de áudio. As gravações, edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. Coordenação de central de Rafael Baldez, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, a direção geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater com Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na região administrativa da Emater de Bagé, em São Gabriel, os produtores de morangos seguem trabalhando na manutenção e limpeza dos slabs para a proteção das plantas contra doenças fúngicas foliares. Nas últimas semanas, a produção foi baixa e, por isso, foram realizadas limpezas e adubações específicas para fortalecer a fase vegetativa das plantas. Algumas mudas com baixa produtividade ou problemas fitossanitários foram substituídas. A expectativa, no entanto, é positiva. O acúmulo de frio nas últimas semanas deve estimular uma boa florada a partir de julho. Já na região de Caxias do Sul, o frio intenso e os dias nublados e úmidos vêm prejudicando a produção. As plantas apresentam pouca floração e, por consequência, uma baixa oferta de morangos. As condições climáticas também têm favorecido o surgimento de doenças fúngicas como podridão de frutos, antracnose e manchas foliares. Com pouca fruta no mercado, os preços subiram. O morango in natura está sendo vendido entre R$30 e R$40 o quilo e o congelado varia de R$12 a R$15. Para facilitar a comercialização, alguns produtores estão oferecendo o produto em embalagens menores, de 500 ou até 300 gramas. Apesar dos desafios, as mudas de forma geral apresentam um bom desenvolvimento, especialmente as que foram plantadas em abril. Na região de Pelotas, as lavouras iniciadas mais cedo, assim como as plantas remanescentes de ciclos anteriores que passaram por uma limpeza rigorosa no fim do verão, já começaram a produzir. Ainda assim, o frio intenso e as geadas das últimas semanas têm limitado o desenvolvimento das plantas. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui, mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Muito obrigado, Matheus. Vamos agora aos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com a colega jornalista Larissa Mamona. Bom dia, Larissa. Olá, Sandro. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Aqui é a repórter Larissa Mamuná, diretamente da redação do Correio do Povo. Leiam na edição deste fim de semana do Correio Rural. Frio gaúcho potencializa a produção de leite. Embora mais penosa no inverno para o produtor rural, a atividade leiteira encontra nas baixas temperaturas médias de produção bem mais altas que as do verão, além de economizar em custos de climatização significativos nos meses de calor. Contudo, as temperaturas mais baixas acarretam desafios próprios, em virtude das características da estação. Desejo a todos um bom fim de semana.
Bom, no Guaíba, Correio Rural da manhã de hoje, o assunto a partir de agora é olivicultura, pois tomou posse a nova diretoria do Ibraoliva, o Instituto Brasileiro de Olivicultura, nova diretoria capitaneada por Flávio Obino Filho, que é advogado, não é, trabalhista, produtor, não é, no município de Sentinela do Sul, também tem uma ligação forte com o universo hípico e que nos dá aí a satisfação de participar conosco na nossa programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Caro novo presidente do Ibraoliva, Flávio Obino Filho, seja bem-vindo à programação aqui da Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Uma satisfação poder conversar contigo sobre a olivicultura, sobre os desafios que nós temos pela frente nessa cultura tão nova aqui no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e já vitoriosa. Exatamente. Esse era o preâmbulo que eu ia fazer. Tão nova, mas tão vitoriosa, não é? Carreando prêmios no mundo inteiro, nos mais diversos concursos. Uma produção aí de um azeite extra virgem que é super premium, a gente pode dizer assim, não é? Aqui no estado. No estado e no Brasil, né? Exato. É a fotografia do azeite produzido no Brasil. Nós, como falei, é uma cultura muito nova e na incorporação da indústria da transformação da fruta que sai do pomar e que é transformado em azeite, o Brasil buscou o que tinha de melhor no mundo. Uhum. Então os nossos lagares, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos mais do que 25 lagares, eles incorporaram as mais modernas técnicas de extração do azeite. E quando nós comparamos o nosso azeite com os azeites de países que estão produzindo azeites há séculos, como a Espanha, como a Itália, como a Grécia, como países do norte da África, eles não têm um parque industrial na média tão moderno como o nosso. E eu não tenho medo de afirmar, e encho a boca para dizer isso, que hoje, em média, o azeite brasileiro é o melhor azeite do mundo. E não é para arrumar uma manchete num programa de rádio ou num jornal. Nós temos sim hoje, em média, o melhor azeite extra virgem de oliva do mundo. E eu ouvi isso, Sandro, e me encheu de orgulho numa reunião que nós tivemos no ano passado, porque o Conselho Oleícola Internacional está fazendo uma campanha de divulgação do azeite, não do azeite brasileiro, do azeite mundial no Brasil. O Brasil é o segundo maior consumidor de azeite do mundo. Exato. E num evento que nós tivemos em Brasília, em que o diretor executivo do COI, o Jaime Lillo, um espanhol, estava presente, e na frente dos embaixadores desses países, da Itália, da Espanha, da Grécia, dos nossos vizinhos da Argentina, do Uruguai e do Chile, ele afirmou que nem na Toscana, onde tem a média mais alta de azeites de qualidade no mundo, ele provou azeites como ele tinha provado no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, é o Jaime Lillo que está dizendo isso e eu estou repetindo aqui como um papagaio. Nós temos o melhor azeite de oliva extra virgem do mundo. E isso passa pelo parque industrial, que você acabou de mencionar aqui, altamente moderno hoje, pela escolha, não é, das variedades, e aí essa escolha feita exatamente lá no Mediterrâneo, né, nos países diferentes. E eu acredito que também, e aí gostaria que o senhor concordasse ou não comigo, enfim, na escolha do ponto de maturação da fruta, que é diferente lá da Europa, não é? É que quando tem que ver o objetivo. Qual é o nosso objetivo? E nós começamos aqui no Brasil buscando um azeite super premium. Se eu quero um azeite super premium, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E para ter qualidade, né, eu tenho que ter algumas questões de processo da produção. O primeiro deles é que eu não posso colher frutas maduras. Perfeito. Eu posso até ter algumas frutas maduras no meu final da minha colheita, mas o meu foco tem que ser de frutas verdes, que são aquelas que vão produzir um azeite melhor, um azeite super premium, mas em quantidade menor. E essa opção nós fizemos. Além de ter o equipamento, precisa ter o homem por trás do equipamento, que nós chamamos, né, de lagareiro, mestre lagareiro. Sim. A gente até 10 anos atrás, Sandro, a gente sabia do lagar
sabia que tinha o tal do polvo alagareiro ou bacalhau alagareiro no cardápio de restaurante, mas a gente não sabia o que era o tal do lagareiro. O lagareiro é o mestre do lagar. O lagar é a fábrica que transforma a azeitona em azeite. E esses mestres lagareiros que nós temos hoje aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul são mestres lagareiros de excelência. Se aprimoraram com os melhores do mundo e estão fazendo o trabalho dos melhores do mundo. Mas tu falasse em variedades e tem a questão também de terroir. Aí são alguns desafios nossos. Condições edafoclimáticas, né? Isso. Me parece, como um vinho, nós temos um terroir aqui que está funcionando muito bem para ter esses azeites de qualidade. Mas com relação às variedades, nós temos, novamente, azeites de excelência. Mas o nosso grande desafio é ter quantidade de fruta. Porque não adianta a gente ter o melhor azeite do mundo, como eu estou dizendo, ganhar, porque concurso e medalha é commodity para o azeite brasileiro. Qualquer um que entrar num concurso vai voltar com medalha, porque realmente nós temos um nível altíssimo aqui de qualidade, mas nós não temos produção. Então, um dos desafios dessa nova gestão é voltar para dentro da porteira, ver o que nós erramos e o que nós acertamos. Pesquisa. Nós estamos vindo de uma... Exatamente. Esse é o nosso foco na gestão que se inicia, pesquisa. Nós precisamos entender e talvez buscar outros cultivares, outras variedades que se adaptem melhor a algumas regiões, por exemplo, que precisem de menos frio. Nós não temos o frio da Europa, nós temos poucas horas de frio. Questão da polinização está nos atrapalhando. Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem a chuva na época em que tem a polinização. E com chuva o pólen não anda. E aí a gente não tem fruta. E a questão da umidade. Né? Esse cultivar, a oliveira, ela é do Mediterrâneo, que não tem chuva e não tem umidade. E nós trouxemos para cá, um desafio enorme que estamos vencendo na qualidade, mas não estamos tendo produção. Para ter uma ideia, nós esperávamos estar chegando a 1 milhão de litros de azeites nesse próximo ano de 2026. E tivemos uma grande frustração no Rio Grande do Sul e na Serra da Mantiqueira esse ano. Nós vamos ter aí... Vamos ter uns 200 mil litros, provavelmente, no Brasil. Ou seja, 20% do 1 milhão que nós imaginávamos ter. É pouco, né? Nós temos 10 mil... É muito pouco. É muito pouco diante da demanda, não é, Flávio? Então... Não estou nem falando de demanda, porque se nós falarmos de demanda, Sandro, esse 1 milhão representa, sabe quanto? 1%? 1% do azeite consumido no Brasil. 1% do azeite consumido. Mas claro que, se nós falarmos de super premium, esse número é completamente diferente. Porque a maior parte do azeite que vem de outros países para o Brasil, eles são nem extra virgem, eles são virgens. Aí tem todos esses problemas de fraude, misturado com óleo de girassol, o azeite que não é extra virgem, vendido como virgem. E esse é um outro desafio nosso, junto com o Ministério da Agricultura. Às vezes até lampante, né? Não, tem azeite lampante vendido como extra virgem. E a gente fala em saudabilidade do azeite. Então daqui a pouco o consumidor acha que está comprando um extra virgem, que está fazendo bem para a saúde, e ele está consumindo um azeite que só serve para acender lampião, lampante. E a gente tem visto aí, aqui mesmo no nosso programa, a gente tem noticiado, essas últimas 2 semanas, o Ministério da Agricultura tirou mais de 10 marcas, mais de 10 rótulos de circulação, com claramente adulteração. Junto com o pescado, o azeite são os produtos mais adulterados, mais fraudados do mundo, né, Flávio? São no mundo todo, não é uma particularidade nossa, mas no mundo todo, né? Em termos de produto de origem vegetal, animal e vegetal unicamente, como a gente fala, esses são os 2 produtos mais falsificados. E além da falsificação grosseira, que é essa que o Ministério da Agricultura detecta por testes químicos, que é a mistura de um óleo vegetal com o óleo natural da azeitona, nós temos ainda a fraude da classificação. O azeite que não é extra virgem, porque o azeite extra virgem é aquele que não tem defeito. Para ser extra virgem não pode ter defeito. E nós temos azeites que historicamente vinham para o Brasil como extra virgem no rótulo, né? E que no teste sensorial, porque aí não é o teste químico, é o teste sensorial, acusavam inúmeros defeitos e aí são desclassificados
para virgem ou até como lampante, como tu referiste. Perfeito. Então esse é um outro desafio. Além da fraude grosseira, que é essa que o Ministério fiscaliza e acha com maior volume e quantidade, nós temos que ter esse outro desafio, que garantir que não haja fraude na rotulagem, na apresentação do produto, que o nosso extra virgem concorra com o extra virgem de verdade dos outros países, né? De verdade, não que aí chega num balcão, olha ali o preço do extra virgem que veio de outro país e olha o nosso, mas por que é mais barato? É mais barato porque que está ali dentro daquele frasco não é um extra virgem, é um virgem ou talvez até um lampante. É livre mercado, quer vender o produto, pode vender, mas que fique bem claro que não é exatamente, né, um azeite extra virgem de oliva. Mas ainda sobre as pesquisas, caro presidente Flávio Albino Filho, o Instituto Brasileiro de Olivicultura, o nome já diz, né, brasileiro, ou seja, representa a produção não só aqui no Rio Grande do Sul, e a gente já vê Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina aqui está do lado, aqui tem as condições semelhantes às nossas, mas aí essas pesquisas são importantes porque a gente pega condições totalmente diferentes de solo e de clima nesses outros estados, não é? Os desafios são enormes, porque se nós pegarmos o próprio Rio Grande do Sul, nós temos particularidades em regiões que são específicas. E a análise técnica, a análise da pesquisa tem que considerar essas particularidades. Dentro de uma propriedade não muito grande, se vê diferença, porque um solo é argiloso, o outro solo é mais arenoso, muito próximo, o outro está em altitude, o outro não está em altitude, o outro sofre a influência de algum lençol freático, algum lençol de água, alguma questão de drenagem. Então, nós temos que aprender muito ainda em pesquisa, que é na questão da implantação dos pomares. Nós temos desafios, como eu falei, da própria polinização. Pode-se trabalhar com polinização forçada, que está funcionando. Nós temos ali algumas experiências de plantar a muda da oliveira em camaleões, para que ela não sofra tanto o problema da umidade, mas ao mesmo tempo se coloca em camaleão, é mais difícil de fazer a comidinha lá, chegar nela. Às vezes a gente está adubando muito, porque as nossas árvores, se eu comparo uma coroneike, que é uma variedade grega, que daqui do Rio Grande do Sul, e mostro para um grego, ele vai dizer, isso não é uma coroneike, porque as nossas coroneike crescem muito, e as deles não. Então talvez a gente está dando muita comida. Às vezes falta fósforo, então tem muito desafio nessa área da pesquisa, e nós estamos constituindo aí um comitê técnico, com os técnicos dos produtores e mais as universidades, a Embrapa, a Emater, né, que estão fazendo um trabalho. Agora mesmo eu acabei de participar semana passada de uma reunião com o pessoal da Mantiqueira, que tem os seus outros desafios, e nós estamos pensando até em fazer uma revista científica eletrônica para ter um acesso maior do produtor. Então tem muita coisa ainda para caminhar, tem essa questão dos cultivares. Eu mesmo vou visitar agora no final do mês um cultivar italiano no Lago de Garda, né? Que se chama Casaliva. Nós nunca pensamos em plantar Casaliva, que nem eu sei se funciona. Mas o Lago de Garda tem uma questão, pelo menos na parte não ao norte, lá que é mais fria, mas a parte de baixo do Lago de Garda, ela é úmida, como nós estamos perto da Lagoa dos Patos aqui, né? Então pode ser que um cultivar como Casaliva, que se adapta bem à umidade na Itália, funcione aqui, né? Como tem também experiências, né, que estão sendo feitas na África do Sul, que está no mesmo paralelo do Brasil e do Rio Grande do Sul, com cultivares italianos, mas eles há muito mais tempo do que nós desenvolveram cruzamentos de cultivares italianos que se adaptam melhor a essa questão da ausência de frio em determinadas épocas e de muita umidade. Então tem muito ainda o que aprender, nós estamos engatinhando e o Ibroliva é parceiro dos pesquisadores e dos produtores para vencer também esse desafio de ter mais fruta através da pesquisa. Excelente. Bom, é bem como o presidente disse, dentro do próprio Rio Grande do Sul temos condições totalmente diferentes. Por exemplo, soube que estão produzindo em Ijuí, não é? Na região noroeste do estado, que tem condição completamente diferente. Sentinela do Sul, não é? São condições de solo e clima bem distintas, então não é a mesma forma de produzir, não é a mesma variedade, tem que ter realmente, não é, uma pesquisa diferenciada para cada local. Mas eu queria entrar num outro assunto também, que é uma preocupação, aí não é só da olivicultura, é da fruticultura, é da olericultura, é da vitivinicultura, é da produção de erva mate,
que são os defensivos hormonais. A gente acompanhou, a Rádio Guaíba tem acompanhado aqui desde a formação, não é, dessa comissão na Assembleia Legislativa Gaúcha para tratar sobre esse assunto que tem, olha, incomodado muitos setores, não é? Que é o 2,4-D, os efeitos nocivos, né? A cadeia produtiva. Como é que essa nova diretoria vai tratar esse assunto? Já na gestão anterior, o Ibroliva estava atento a essa situação, participando de todas as audiências públicas, fazendo referência a problemas que produtores nossos tiveram com a questão da deriva do 2,4-D, e nós vamos implementar mais discussão a respeito disso. Essa discussão que está tendo, vai ter um relatório da subcomissão, eles agora passam para uma etapa onde vão ouvir os produtores do herbicida, vão ouvir as universidades, as áreas técnicas, eles ouviram o drama dos produtores, porque quem vai numa audiência pública dessas e ouve um produtor de oliva, ou um produtor de vinho, né, um produtor de vinha, falar de uma produção dizimada, de uma frustração total, porque um vizinho que planta soja aplicou de forma irregular um produto, ou aplicou um produto que não tem como ser aplicado efetivamente sem causar prejuízo a quem está em perto. É impressionante, te toca fundo, te leva a saber que esse é um desafio que tem que ser enfrentado aí, de nós buscarmos um lugar comum, ou pelo menos, né, que se não for uma proibição, que é a medida drástica que existe essa possibilidade de discussão ou de suspensão também. O que nós estamos fazendo especificamente agora na nova gestão? Nós criamos um espaço de debate específico para tratar das consequências dos herbicidas hormonais nas oliveiras. Né? Então nós pegamos agora nós fomos buscar todas as denúncias que foram feitas de produtores, mesmo aqueles que não são associados ao Ibroliva, e nós abrimos um espaço específico na Assembleia Legislativa. Nós temos hoje uma frente parlamentar das oliveiras, né, específica, formada por parlamentares de todos os partidos, né, coordenada pelo deputado Marcos Vinícius, que coincidentemente é de Sentinela do Sul, como o meu pomar, né? E então nós vamos abrir uma discussão específica para ver a questão dos danos dos defensivos hormonais na olivicultura. Acho que é uma questão de sociedade aqui. Nós temos que achar uma forma de não permitir que a aplicação de um produto desses acabe com o negócio, o sonho, a paixão de outro. Então nós vamos ter que, em sociedade, regular isso. Sonho do Flávio Albino Filho, agora vamos falar com o olivicultor, não só com o presidente. Esse sonho na olivicultura começou quando, caro presidente? Lá em Sentinela do Sul. Pois é, Sentinela do Sul, onde eu crio os meus cavalos, onde eu tenho o meu aras, e eu sempre fui um apreciador do azeite de oliva de qualidade. E não achava no Brasil azeites de qualidade, né? Até nós não tínhamos experiências, era pouca coisa. Eu ia para a Europa e vinha com a minha bagagem cheia de azeite. Depois conheci alguns produtores aqui no Uruguai com azeite de altíssima qualidade, dizendo, mas como é que nós aqui do lado do Uruguai não conseguimos produzir um azeite, produzir azeite, né? Porque não estou falando nem azeite de qualidade, produzir azeite aqui no Rio Grande do Sul. Tinham algumas experiências, eu tinha provado alguns azeites que eu não tinha gostado, porque tudo que é feito no início, nós não tínhamos ainda incorporado esses lagares, não tinha os cursos, as mudas não apropriadas, e eu estava um dia em Brasília e disse, vou pelo menos plantar umas oliveiras lá fora, pelo menos para ter as oliveiras, mesmo que eu não faça azeite, para ter as oliveiras. Aí tinha um estudo da Embrapa, e eu fui olhar lá onde estava a minha propriedade, eu olhei ali, tinha uma corzinha que dizia imprópria para plantação de oliveiras. Eu disse, nem para ter um quintal de oliveira eu vou conseguir. Mas aí estava numa outra reunião de cavalo de corridas na Secretaria da Agricultura, e aí eu disse, quem é que cuida das oliveiras aqui? Eu fui falar com o Paulo Lippe, que é um técnico fantástico, e disse, peraí, cracaço esse. Aí o Lippe disse, peraí, vamos dar uma olhada lá. Aí o Lippe foi e disse, olha, dá para fazer. Eu disse, se dá para fazer, vamos tentar. E aí fizemos, estou muito satisfeito, é a questão de paixão realmente. Que legal. Né? E o bacana é que ela envolve toda a família, né? Então sou eu, a minha esposa, os meus filhos,
colhemos juntos, vendemos juntos, né? Temos frustrações, temos realizações juntos. Perfeito. Capela de Santana, né? É a marca do azeite extra virgem produzido pelo novo presidente. Quantas variedades temos lá na propriedade? Nós temos 5 variedades lá. Nós temos a Picual e a Arbequina, que são espanholas, a Frantoio, que é italiana, a Coratina, que é italiana, e temos a Coroneik grega, né? Que são os cultivares que nós aqui no Rio Grande do Sul mais implantamos. Então, se nós pegarmos aí uma média dos nossos produtores, a Arbequina e a Coroneik são as variedades mais plantadas pelos nossos produtores do Rio Grande do Sul. Fica próximo? É na mesma propriedade, o Aras, lá, a criação do PSI? Sim, eu tenho as minhas 2 paixões ao alcance da mão. Tem cavalo e oliveira, um do lado do outro. Que legal. E o senhor que também é da associação, preside também a Associação Gaúcha de Criadores de Cavalo de Corrida, não é? Presido, sim. Estou acumulando essas 2 presidências nesse momento, dos criadores de cavalo de corrida do estado e dos produtores de azeite de oliveiras aí do Brasil, né? Porque aí o Ibroliva é nacional, enquanto a Associação Gaúcha é regional. E ainda vice-presidente do nosso Jockey Club aqui no Rio Grande do Sul, que aliás também vive uma fase diferente o nosso Jockey também, não é? Nós estamos aí com essa nova direção, o presidente Gil Irala, que é um jovem que está à frente do Jockey e abrindo o Jockey para a sociedade mesmo. Tivemos para ter ontem não tivemos domingo, 12 páreos num domingo, né? O Jockey cheio, uma feijoada para esse frio. Então o Jockey está realmente sendo revitalizado, rejuvenescido, e tenho certeza que é outro espaço que o gaúcho e o porto-alegrense tem que olhar mais de perto. Exatamente. O Rio Grande do Sul sempre teve tradição, não é, nas corridas de cavalo, e um banco genético, né, de PSI, de puro sangue inglês, dos melhores, fomentando inclusive a criação, não é? Em outros estados saem muitas matrizes, muitos embriões, enfim, saem daqui e para a produção, para a criação de cavalos puro sangue inglês em outros estados também. E a gente fica muito satisfeito, né, em trazer isso a público também. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao Flávio Bino Filho pela participação conosco na manhã de hoje, desejar sucesso à frente do Ibroliva e mais uma vez colocar à disposição aqui a Rádio Guaíba, que sempre esteve ao lado da atividade primária aqui do estado. Muito obrigado, sucesso, caro presidente. Muito obrigado, Sandro, pelo espaço e na torcida aqui pela azeitona brasileira, pelo azeite brasileiro. Grande abraço. Um grande abraço. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco, em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Voltaremos em instantes depois do Guaíba Notícias. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa deste sábado, dia 21, em nome do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro? Tô na Guaíba. Bom, e no Guaíba Correio Rural da manhã deste sábado, nós vamos falar da safra de inverno aqui no Rio Grande do Sul, pois tivemos no início da semana a divulgação das estimativas, não é, feita pela Emater Ascar. Nós vamos reverberar os números, né, que apontam uma produção 2,25% maior do que a safra passada, quase alcançando aí 5 milhões de toneladas dos principais grãos produzidos. Tem grão que vai aumentar, tem grão que vai diminuir, e a gente vai então entender um pouco deste cenário, conversando a partir de agora com Claudinei Baldiceira, diretor técnico da nossa Emater. Caro Claudinei, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Obrigado pelo espaço. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação é toda nossa.
Antes de a gente entrar nos grãos em específico, como é que a gente pode avaliar esta safra que se avizinha, até fazendo uma relação com a safra passada? Eu lembro que em 2023 tivemos uma safra frustrada, né? O fenômeno El Niño, a recuperação no ano passado mesmo com as enchentes. O que a gente pode falar do que a gente vai ver na colheita deste ano da safra de inverno? A safra de inverno, né, ela inicia a semeadura, né, comparativamente à semeadura da safra passada, especialmente no trigo. Nesse período nós já estávamos com uma semeadura mais avançada, pouco mais de 30% na safra passada, e nesta safra nós estamos aí na semana passada, no último informativo conjuntural da Emater, a 12% de semeadura do trigo, né? Sim. Isso mostra a relação da semeadura com os aspectos do clima, né? Nós temos aí esse início de abertura de janela de plantio, né, de zoneamento agroclimático, dias com menos luminosidades, com menos insolação, a umidade do solo mais úmido, então os agricultores têm tido um pouco de cautela em promover a semeadura sem a capacidade de campo adequada ao lance das sementes nas lavouras, né? Isso tem, comparativamente então ao ano passado, né, atrasado a nossa semeadura, embora estamos no trigo, na cevada, nos grãos, nós estamos dentro das janelas preferenciais para fazer bom plantio e resultar, evidentemente que se o clima corre bem, resultar numa boa safra. E o prognóstico para os próximos dias é de que essa semeadura ela deve atrasar mais um pouquinho, porque tem chuva aí, não é prevista, não é, Claudinei? Nós tivemos aí a semana que se encerra com chuva, né, com chuva importante, em volume importante, inclusive com danos, né, em alguns municípios, algumas regiões do estado, e evidentemente que é uma semana de semeadura totalmente paralisada. Então se tem poucos avanços em relação ao que havia sido já semeado na semana anterior, e com uma certa preocupação daquelas lavouras com bastante precipitação recebida, com bastante chuva recebida, se vai haver uma boa germinação, a formação de um bom estande de plantas para formar uma boa lavoura. Então, os desafios do clima dessa safra, eles estão postos, né? Embora se tenha aí uma distribuição de chuva na parte inicial razoavelmente adequada, né? Menos chuva na parte final, conforme os prognósticos, inclusive na apresentação do sistema Simagro, na divulgação da estimativa da safra de inverno, na segunda-feira, Flávio Varoni. Então é esse o cenário inicial que a gente tem para debate, né? Mas os números, eles trazem elementos importantes de análise também. Então vamos a eles, vamos começar pelo principal grão produzido, não é, neste período do ano, na safra de inverno. Trata-se do trigo, esse cereal que pode ter aí uma área cultivada diminuída em quase 10%, Claudinei, é isso? É isso, a estimativa inicial ele traz esse percentual, praticamente 10%, 9,97%, né, comparado àquilo que foi cultivado, foi consolidado, safra consolidada na safra anterior, foi de 1.331.000 hectares para uma estimativa de 1.198.000 hectares. Evidentemente que é estimativa, e a depender das condições do clima e também das condições de mercado, né? Um elemento na safra de trigo desse ano é que grande parte das lavouras elas estão sendo feitas com os recursos próprios do agricultor, a dificuldade do acesso ao crédito, né? E o aporte de tecnologia comparativamente a outras safras com melhor condição econômica, inclusive o agricultor está sendo mais cauteloso no investimento da tecnologia e disponibilidade financeira, porque grande parte dos agricultores eles não estão tendo capacidade de buscar acesso ao crédito ou reservando a sua disponibilidade de crédito para a formação daquelas lavouras mais estratégicas e a própria formação da lavoura de verão. Então é uma safra que traz esses elementos para o ponto de partida e o início da formação de safra de inverno. Além do endividamento, ainda tem restrição ao Proagro ainda, né, que
que é fundamental. A restrição ao Proagro e o custo do Proagro é um custo elevadíssimo, assim como a contratação de seguros naquelas modalidades que não são abrigadas pelo Proagro, conduzem o agricultor a correr esse risco também, né, de não buscar a segurança do Proagro, outras formas de seguro, que é importante, mas que inviabiliza pelo custo que está sendo praticado. Menor área semeada de trigo, mas ainda assim a produtividade deve ser maior, Claudinei? Sim, a produtividade estimada inicialmente, então comparada também à estimativa ao que foi a produtividade do ano passado, né, se tem aí 7,77% de expectativa de que a produtividade seja maior. Evidentemente que também ela está associada às condições de clima, à desenvoltura da lavoura e aquilo que o agricultor também vai aportar de tratos culturais e de investimento na lavoura, que é importante falar que no trigo, o trigo é uma lavoura que ela tem um custo importante, né? Se considerado que o agricultor vai plantar a semente adquirida, que ela tem um peso bastante grande no custo de produção, ela tem um custo bastante importante, né? Uma lavoura razoavelmente bem formada, ela parte de um custo a partir de R$3.000, ou seja, 40 sacas por hectare, 45 sacas de trigo por hectare é o preço que está sendo praticado hoje, né? Então vejo que o agricultor precisa fazer a melhor tomada de decisão e o melhor posicionamento da lavoura e contar com o tempo, contar com o clima para que ela produza minimamente o custo da produção, né? Muito bem. Bom, vamos falar de outra cultura importante também. Nós temos a cevada, que também é outra cultura com diminuição de área. Sim, a cevada ela tem uma redução de estimativa de área importante, de quase 22%, 21,97%, embora a área de cevada cultivada no Rio Grande do Sul ela não é ao tamanho do que a área do trigo, né? Se cultivou na safra passada 35 mil hectares de cevada, e nessa safra a expectativa é de 27.300 hectares, 21%, quase 22% a menos, né? E também está associada a condições de clima, né? E condições também de interesse. A cevada ela tem um propósito para a indústria cervejeira, principalmente, né? Então ela tem que ter uma boa qualidade para ser própria para a indústria cervejeira, e o clima, ele tem, nas últimas safras, ele tem alcançado aí prejuízos bastante importantes também, e em decorrência disso é muito provável que o produtor tenha decidido por reduzir os seus contratos com a cevada, né? Embora as duas regiões produtoras de cevada, que é Erechim e Passo Fundo, né? E Caxias do Sul, as 3 regiões, né? Se concentra a cevada nessas 3 regiões. Tá bem. Vamos aos números positivos agora. Vamos falar das duas aveias, Claudinei. Vamos falar das duas aveias e vamos falar da mais positiva, que é a canola. Também deixamos essa para o final, né? Exatamente. Ótimo. As aveias, elas têm tanto a aveia preta, né? Elas têm a aveia preta tem um percentual de 6,52% de área a mais comparada à área cultivada no ano passado, 252 mil hectares previstos para serem cultivadas, né? É uma importante cultura, ela traz cobertura de solo, ela traz a oportunidade de formar sementes para que os produtores que a utilizam como cobertura de solo, e a aveia branca também traz aí um aumento de área de quase 9%, né? Ela parte daquilo que foi no ano passado 368.500 hectares para pouco mais de 401 mil hectares, né? Também é uma cultura importante no aspecto agronômico, na renda dela também, e ela se posiciona aí também para a indústria alimentícia, né? Vejam que é uma área expressiva, né? As regiões que mais produzem, a região que mais produz é a região de Juí, historicamente, né? E se mantém como uma região bem produtora e com atenção importante para esse cereal. Inclusive com indústria processadora lá na região. Perfeito. Então, esse é um detalhe importante, né? Para a aveia, a indústria processadora, então no entorno da região ela se desenvolvem os cultivos, assim como é para a cevada e assim como é para a canola, né? Então, à medida que
a indústria fomenta, a indústria se posiciona numa região que é estratégica também nos aspectos de bom cultivo, a cultura se desenvolve e ela vai se consolidando na prática de rotação de culturas e na prática dos agricultores utilizarem como fator econômico. Perfeito. E eu acho que é assim também que se justifica, não é, esse crescimento todo esperado para essa última cultura que a gente deixou para falar agora, que é a canola, que tem toda uma estrutura em torno da produção, não é? Ou seja, o produtor já vai plantar já sabendo que tem demanda, que tem para onde vender, não é, Claudinei? Sim, a canola ela vem se posicionando nas últimas safras. Pego as duas últimas safras em que na safra de 2023, o estado cultivou cerca de 70 mil hectares, alguma coisa a mais. Na safra de 2024, cerca de 145 mil hectares, 147 mil hectares, para ser preciso. Sim. E nesta safra, pouco mais de 203 mil hectares são estimados para que sejam plantados, 68% da área já semeada, né, dessa área, e ela mostra então o crescimento, né, se posiciona pela demanda da indústria, ela serve para finalidade de alimentação humana, e o posicionamento da indústria então nas regiões aí que envolve Santa Rosa, Ijuí e Santa Maria, demandando esse grão que tem uma importância alimentar e uma importância econômica bastante importante. Perfeito. Assim como uma nova cultura que vem aí, a Emater ainda não está fazendo os levantamentos, muito provavelmente está em estudo, mas provável que no próximo ano se traga, que é a carinata, que é da mesma família da canola, né? Sim. E é uma cultura que está chegando aí no estado como uma opção econômica importante. Para fins de extração para óleo também? Para estação, para combustível para aviação. É mais um grão aí com destino, então, de um combustível, então, não é? Isso, exatamente. Biocombustível. Biocombustível, exatamente, essa palavra. Perfeito. Muito bem, a nova matriz energética aí sendo fomentada no campo. Eu quero aproveitar, não é, que Claudinei Baltzeira está conosco para rapidamente falar sobre o fim da safra de verão, né, as máquinas aí. No arroz já tivemos a conclusão aí na última semana, o IRGA já trouxe os números, não é? Há uma dificuldade toda na questão mercadológica, mas mantendo-se estável, não é, a produção, é irrigada, isso facilita muito aí, não é, os números finais. A soja bastante prejudicada, não é, Claudinei? Sim, o encerramento dessa safra, né, segundo o monitoramento do Estado, né, inclusive dados que estão no portal Monitora Estiagem, mais de 320 municípios do estado do Rio Grande do Sul foram acometidos por essa estiagem. A principal cultura de verão, que abriga a maior área, que é a soja, 6,7 milhões de hectares, foi a cultura mais afetada, com perdas importantes, com perdas altas em muitos municípios, especialmente a fronteira oeste, parte central do estado, a parte sul do estado, e sempre que olharmos para o mapa da estiagem, eles se movimenta da parte central do estado à parte oeste do estado, né? Então pega todos os municípios, as regiões produtoras de grãos, né? Embora tenha alcançado também uma fração importante na cultura do milho, né? Resguardado algumas regiões importantes produtoras que até tiveram desenvolturas de lavoura superiores às estimativas iniciais, foi muito heterogêneo, né? Foi muito heterogêneo, exatamente. Nós tivemos um grupo de regiões que produzem milho com desenvoltura acima do que estimado inicialmente, e outro grupo de regiões, mais a parte central e sul do estado, com desenvoltura da cultura do milho totalmente oposta àquelas regiões mais a norte do estado. Mas a soja que foi a mais prejudicada, e os prejuízos são bem significativos. Né? Bom, se houve essa variação, não quebras de safra em algumas partes do estado na soja e no milho, para fruticultura, só boas notícias. A uva e a maçã, com um BRICS maravilhoso, só comemoram os produtores, né?
Sim, Sandro, é isso que eu costumo também a provocar. Evidentemente que a gente não pode não dar luz e não enxergar os prejuízos que uma estiagem traz na maior área de cultivo e nos principais sistemas de produção do estado do Rio Grande do Sul, mas como importantes sistemas de produção, o estado possui uma diversidade de sistemas de produção que precisa ser considerada. E dentro dessa diversidade está a fruticultura, né? E a fruticultura, especificamente na viticultura e na maçã, como tu referiu, mas na viticultura, nós tivemos uma das melhores safras de uva do estado do Rio Grande do Sul, né, na qualidade, na quantidade, que foi inclusive instalada após a calamidade, com todas as dúvidas que se tinha, aquilo que aconteceu em maio de 2024, e por força da natureza e a graça de Deus, a safra da viticultura foi uma excelente safra, né? E esse é o lado positivo, assim como o setor da olericultura tem uma boa desenvoltura, mas são regiões, Sandro, que estão posicionadas na parte do estado do Rio Grande do Sul, a leste, que elas são menos acometidas por fenômenos de estiagem. E se olharmos e percebermos, os sistemas de produção da região de Caxias do Sul, os municípios da região de Caxias do Sul, de Lajeado, parte de Porto Alegre, campos de cima da serra, eles vão se tornando cada vez mais demandados e robustos, porque a estabilidade climática ela é melhor. E nos citros também, não é? Acho que também temos uma boa safra, não é? Perfeito, bem lembrado, Sandro. Nos citros, nós estamos em colheita da safra dos citros, né? Uma boa safra, qualidade, coloração, produtividade, né, de todas as regiões que produzem citros, inclusive vale o destaque para a cultura dos citros, embora bem consolidada na região do Vale do Caí, parte do Vale do Taquari, nas regiões mais a norte do estado também, mas a citricultura ela vem sendo demandada pelo mercado a crescer, né? Inclusive com bastante cuidado e um trabalho importante da Secretaria da Agricultura na questão sanitária, né? De promover cuidados sanitários para que o greening não chegue, como o greening não chega aqui no Rio Grande do Sul. Esse é um aspecto importante, o cuidado do crescimento também não ser desenfreado e trazer elementos e patógenos de fora para que cause o aparecimento do greening aqui. Mas a citricultura ela tem se posicionado bem, ela tem sido uma boa opção de diversificação dos sistemas de produção na propriedade, e o relato que se traz, inclusive de regiões não tradicionalmente produtoras de citros, já olhando como uma opção importante da fruta. É o caso da fronteira oeste lá, não é? Perfeito. Que entrou com força, né? E vem colhendo bons frutos. Exato. Inclusive com indústrias sendo instaladas, né? Na região de Erechim. Perfeito. Muito bem. Tá aí, então, um resumo da safra de verão, por último, e os números, então, da safra de inverno aqui no estado do Rio Grande do Sul, com o nosso Claudinei Baldiceira, diretor técnico da Emater, a qual a gente agradece mais uma vez, agenda lotada, né? São vários compromissos, mas é sempre muito bom ouvi-lo aqui em nosso programa. Caro Claudinei, muito obrigado pela participação, um ótimo fim de semana. Obrigado, Sandro, um ótimo final de semana a ti, a toda a equipe, a todos os ouvintes, é sempre uma alegria estar contigo nos microfones da Rádio Guaíba. Um grande abraço. E assim chegamos ao fim deste bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça sua. A gente vai para o intervalo e voltaremos em seguida para falar de pecuária de corte aqui no programa. Estamos voltando agora com o terceiro bloco do nosso programa deste sábado, dia 21, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem água? Tô na Guaíba. No Guaíba Correio Rural, da manhã deste sábado, o assunto a partir de agora é pecuária de corte, bovinocultura de corte, pois estamos na contagem regressiva para a segunda edição da FENAGEM Promebo, que vai acontecer entre os dias
2 e 5 de julho, na Associação Rural de Pelotas, na Zona Sul do Estado, numa promoção da Associação Nacional de Criadores Red Bull Colares, a ANC. E nós vamos trazer mais detalhes da programação, dos objetivos de mais uma edição, conversando a partir de agora com a Silvia Freitas, que é zootecnista, superintendente da ANC e coordenadora desta segunda edição da Feira Nacional de Genética, a FenaGen Promebo. Cara, Silvia, seja bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes do Correio Rural. Muito obrigada pelo espaço. Mais uma vez estamos aqui compartilhando, então, a nossa programação da FenaGen, agora segunda edição. Pois é. A primeira edição, Silvia, era comemorativa às bodas de ouro, cinquentenário, não é? Do Promebo, desse programa tão importante, não é? No melhoramento genético. E acabou dando tão certo, né? A primeira edição que acabou se confirmando mais uma e agora toda uma expectativa para essa edição, não é, Silvia? Exatamente, Sandro. O nosso presidente queria fazer um evento diferente que agregasse a pecuária nacional, né, voltado totalmente ao melhoramento genético, mas o que não imaginávamos é que o calendário das exposições estivesse tão carente de uma atividade como a que a gente acabou organizando, né? Então era um evento só para comemorar uma edição única que marcasse o 2024 pelos 50 anos do programa, mas a demanda foi muito grande, tanto por parte dos expositores dos animais, o público participante. Ele é um evento aberto ao público, então Sim. O pessoal foi matar a sua curiosidade, entender como aconteceram os julgamentos, né? E a gente volta, então, em 2025 com uma segunda edição da FenaGen, e aí, claro que ela já vem num formato bem mais robusto, já que a primeira foi bem aceita. Vamos inserir o máximo possível de atividades na feira, estamos com uma expectativa bastante positiva. A gente tem, não é, outros eventos pecuários no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, mas a FenaGen ela tem uma característica diferenciada que é exatamente o foco na genética, como o próprio nome já diz, não é? Exatamente, é o diferencial da feira. A grande maioria das exposições faz o julgamento dos seus bovinos pelo fenótipo, pelo visual, aquilo que a gente acredita, o que a gente está vendo. Morfologia, parece ser um animal produtivo. Única e exclusivamente morfologia, conformação, exatamente. Alguns jurados consideram o desempenho genético dos animais, mas eu acredito que a grande maioria considere para um desempate. Qual é a diferença da FenaGen? É a busca pelo animal equilibrado. Ele tem que ter um fenótipo interessante, ele tem que atender o padrão racial exigido, com certeza. A gente nunca vai deixar isso de lado, né? Afinal, somos um cartório de registro também, e a gente vai sempre privilegiar o padrão racial de cada uma das nossas raças registradas aqui. Mas precisamos também de animais produtivos, lucrativos, mais eficientes. Então, a FenaGen vem em busca deste equilíbrio. Ano passado, nós iniciamos na verdade, fizemos a edição única ali da FenaGen pensando em 70% para genética e 30% para o fenótipo. Este ano estamos equilibrando mais esses índices, então a gente vai em busca de 60% para genética e 40% para o fenótipo, justamente por estarmos trabalhando nessa linha de uma perpetuação do evento e a busca por um equilíbrio. Então essa é a grande jogada deste ano. Perfeito. Quantas raças já confirmadas, Silvia? São 7 raças. Primeiro dia de julgamento, que é o dia 3 de julho, Angus e Ultra Black. Dia 4 de julho, Brangus, Charolais e Devon. E o dia 5 de julho serão julgadas Hereford e Braford. Então a gente teve a entrada da raça Ultra Black esse ano. Ano passado não tivemos animais. Uma novidade, né? Uma novidade, né? Já superamos o número de animais inscritos também, o que nos deixa muito satisfeitos e prova que o pessoal gostou da metodologia. Os jurados são das próprias associações? Os jurados, em sua grande maioria, são inspetores técnicos e a gente sempre trabalha em parceria com as associações de raça, né? Nós recebemos algumas indicações por parte das associações parceiras e no CDT aqui da ANC a gente faz a escolha dos nossos jurados. Mas, sem dúvida alguma, são conhecedores tanto do padrão racial
quanto pessoas que promovem o melhoramento genético. Perfeito. Bom, esses julgamentos eles são muito importantes porque eles vão direcionar, não é, o futuro das criações. As próprias associações utilizam, não é, essa metodologia, e os criadores também, porque vão, a partir daí, inclusive, buscar os seus próximos cruzamentos também, não é? Falasse tudo, Sandro. São dois viés aí que a gente consegue explorar. Primeiro, é um animal completo, né? Um grande campeão da FenaGen, ele sai com o seu fenótipo comprovado e o seu desempenho genético comprovando a sua produção. Então, as centrais de sêmen são muito bem atendidas nesse quesito, porque buscam animais que atendem critérios mínimos de desempenho genético, né? De produção. Os criadores recebem todo um norte de que linha seguir, que tipo de animal buscar, além de fomentar o entendimento do melhoramento genético, porque é muito mais simples chegar num leilão ou escolher doses de sêmen pelo touro mais bonito. É um gosto próprio. Eu gosto deste, tu gostas daquele e tudo bem. Mas qual é o mais produtivo? Então a gente vem para esclarecer tudo isso e gerar lucratividade para as propriedades rurais. Esclarecer. Além dos julgamentos, teremos palestras, painéis. Vamos falar um pouco da programação, Silvia, por favor. A programação ela é bastante intensa, ela tem uma atividade bem completa, que abre a FenaGen, que é o Fórum Promebo na Prática. Este ano ele é todo voltado à produção de carne, com palestras, mesa redonda e uma prática onde nós vamos comparar indivíduos ainda vivos, né, imaginando a sua carcaça, tendo em mãos um resultado de ultrassonografia e cortes de animais também ultrassonografados. Então vai dar para explorar bastante os motivos pelos quais os produtores não conseguem o máximo de bonificação frigorífica, por exemplo. Então, este ano a gente vem para explorar esse assunto. Isso tudo no dia 2. No dia 3 temos uma atividade também da Embrapa Pecuária Sul, que é menos mito, mais ciência. A importância da carne na alimentação. Então, esclarecer, né, o quanto a carne agrega, o quanto que ela pode beneficiar a nossa saúde. Ainda no dia 3, o Sebrae vai promover várias palestras voltadas à comunicação, à produção como um todo, e a partir do dia 4 e 5 tem início as palestras da nossa parceira Foco Pampiano, que envolve gestão do agronegócio, nutrição, sanidade, genética, planejamento, enfim, é uma programação bem completa em termos de palestras também. Perfeito. Tudo isso acontecendo num bom momento, não é, que vive a pecuária de corte, não é? Depois de alguns anos de dificuldade, nós temos aí um novo ciclo e a própria chegada de novas plantas frigoríficas aí que tem falado isso mesmo que você acabou de dizer, a questão da valorização, não é? De uma carne de melhor qualidade, uma bonificação melhor pelos frigoríficos. É um momento diferente que vive o setor, não é? Exatamente, Sandro. Eu acho que o momento favorece bastante, né? E inclusive a entrada de novas empresas aqui, elas vêm com projetos que facilitam um pouco a vida do produtor e esclarecem também o porquê das coisas, né? Então a gente está indo nessa linha. A gente até então trabalhava muito com o início da cadeia produtiva, que eram os acasalamentos, a seleção genética. Então agora a gente está dando um passo, né? Exatamente. A gente está avançando e falando de todos os elos. O produtor rural, inclusive, ele vai ser representado pelo presidente da Farsul, Dr. Gedeon Pereira, numa mesa redonda falando de carne, né? Vamos ter o Cicadergues e Agas falando de plantas frigoríficas e varejo. Exatamente, o Ladislau vai estar conosco. Planta frigorífica e varejo. Encerrando, a Clarice Schwartzman vai estar representando o consumidor final, falando de padronização de cortes, o que o consumidor busca. E toda a mediação vai ser feita por um especialista em ultrassonografia de carcaça, que é o professor Jaime Taroco. Então a gente vai ter uma todos os elos, né? Discussão exatamente, bastante completa, abordando todos os elos, num momento que a gente busca, sim, essa valorização enquanto produtor rural, a gente busca esse alinhamento entre frigorífico e produtor. Então, acho que a gente se encontra, assim, no melhor momento para esse tipo de discussão e qualificação de todos. Eu tenho dito com frequência aqui no programa, não é, que diante das dificuldades enfrentadas em razão das adversidades climáticas, não é? E tanto que a gente fala da integração lavoura-pecuária, de que a pecuária tem sido a salvação da lavoura ultimamente, né? O que o grão não está dando, a pecuária está salvando, né, Silvia?
Exatamente, a pecuária tem esse facilitador, né? A agricultura, ela é devastada num evento climático adverso, como foi o ano passado, por exemplo, as inúmeras secas que a gente vem enfrentando, e isso se acumula, né? A agricultura, ela acabava, em anos passados, aí a gente mantinha um equilíbrio, porque era 2 anos de prejuízo, mas 2, 3 de safra positiva, né? E agora a gente vem numa constante mais difícil aí, e a pecuária acaba suprindo tudo isso. Então, acho que a pecuária tem que ser fortalecida e a gente tem que entender e se profissionalizar cada vez mais na pecuária, justamente para promover esse equilíbrio dentro das propriedades. A agricultura não deu, mas a pecuária salvou. Poderão ter anos que acontece ao contrário, a gente sabe do ciclo pecuário, a pecuária vai estar em baixa, mas tomara que esteja ali a agricultura para compensar, né? Então, isso acho que é a integração lavoura-pecuária, conseguir trabalhar com os dois para promover a lucratividade. Vamos falar um pouco de rodadas de negócios, teremos remates, leilões, Silvia? Correto, temos essa novidade na FENAGEM também, no dia 4 de julho, às 19 horas, teremos o primeiro leilão da FENAGEM. No ano passado não fizemos leilão, até porque era uma feira mais comemorativa, né? Esse ano entendemos ela como comercial, sem dúvida alguma, e estamos promovendo, então, o nosso primeiro leilão de fêmeas de elite. Então, só serão comercializadas... Exatamente, só serão comercializadas matrizes de alto potencial genético. Então, são fêmeas com um índice até 30%, então elas são boas matrizes. É um leilão bastante elitizado, um leilão para ser rápido, objetivo, a gente não quer fazer nada muito extenso, né? Então, é o momento de comprar fêmeas de elite. Temos ainda o leilão só Angus, que acontece no mesmo dia do julgamento da raça Angus, de 4 importantes cabanhas da região, aqui no dia 3 de julho, às 19 horas também, todos eles com transmissão, então a gente acredita que seja uma iniciativa que venha para ficar também. O leilão só Angus já aconteceu ano passado, né? Então já é um parceiro da FENAGEM, a gente está bastante otimista. Muito bem. Bom, quero aproveitar que a Silvia está conosco para falar também sobre o programa, o projeto Crie, Avalie e Selecione, que tem um foco em propriedades que ainda não registram seus animais, Silvia. Por favor, conte-nos. Exatamente. Esse é um projeto de bastante tempo assim, que a gente almeja, porque a gente percebe o interesse das propriedades rurais em ter essa gestão, né? A gente percebe que o pessoal consegue controlar a sanidade, nutrição, e a genética acaba ficando sempre num segundo plano. Então agora nós estamos possibilitando que propriedades que não façam registro tenham esse controle de desempenho genético dos seus animais. Como que ele acontece? A pessoa não precisa registrar, obviamente, como eu comentei, mas ela precisa ter um controle mínimo de quem é filho de quem, né? Anotar as matrizes, identificá-las, né? E fazer o manejo de avaliação, tanto no desmame dos terneiros e, se possível, no sobreano também. Mas a desmama vai nos dizer muito sobre cada produto avaliado e também sobre a sua mãe. E isso vai permitir com que haja a seleção das matrizes dentro da propriedade, que esse é o grande objetivo. O que acontece hoje? Nós percebemos que o produtor rural seleciona muito o touro, ou através de doses de sêmen, ou através de escolha ali num leilão, e as matrizes, pela falta da informação genética, acabam sendo deixadas de lado, né? Então a gente investe 50% só no nosso produto, porque no momento que eu olho só para o touro e não estou olhando para a matriz, eu poderia estar tendo um rendimento completo e estou tendo só 50% do meu produto. E a matriz então, é fundamental, né? Objetivo. Sem dúvida, as matrizes elas ficam na propriedade por mais tempo, elas multiplicam fêmeas que se tornarão matrizes. Então, no momento que eu tenho uma vaca que não é produtiva, que não dá leite, que não desmama pesado os seus terneiros... Né? Exatamente, se eu estou tendo filhas dela, eu estou multiplicando essa genética que não me agrega. Eu estou tendo terneiros, ela está comendo a mesma coisa que outras vacas produtivas dentro da minha propriedade e está me... Né? Exatamente, está me deixando terneiros mais leves. Isso não é justo, né, com a nossa conta final. Claro. Então esse é o objetivo, é conhecer as matrizes. Muito bem, perfeito. Então está feito o convite, 2 a 5 de julho, tem mais uma semaninha aí para ser preparada aí na próxima. Então quem ainda não definiu a sua ida,
dá tempo para se organizar. Pelotas tem toda uma estrutura hoteleira que tão bem recebe a todos os visitantes. Lá tem a Expofeira anualmente, tem a Fena Doce, então tem uma rede de restaurantes também. A própria feira vai ter à disposição isso lá no parque. O parque, por si só, já é uma grande atração, né? Um dos mais bem estruturados parques de exposições agropecuários aqui do Rio Grande do Sul. Então, tudo para mais um grande evento, a segunda edição da FENAGEM Promebo, na Associação Rural de Pelotas, nessa promoção da ANC, Associação Nacional de Criadores Herdbook e Colares. Silvia, muito obrigado pela participação aqui conosco, um ótimo fim de semana, portas abertas na Rádio Guaíba. Muito obrigada, Sandro, obrigada a todos os ouvintes aí que nos acompanham, esperamos a todos de 2 a 5 de julho na Associação Rural de Pelotas, uma programação bastante intensa com julgamentos, palestras, shows artísticos à noite também, que acabei não comentando. Temos shows, né, Silvia? É verdade. Teremos shows nativistas e outros ritmos também para atrair o nosso público, para confraternizar. Então, bastante atividade. Esperamos a todos aqui em Pelotas para provar os nossos doces também, né? Estamos na terra do doce. Verdade. Então, até lá, de 2 a 5 de julho. Um grande abraço. Um abraço, Sandro. E assim concluímos este terceiro bloco com o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e TEG Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça sua. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do programa para falar dos reflexos do conflito entre Irã e Israel no agronegócio. Estamos de volta com o quarto e último bloco do nosso programa deste sábado, 21 de junho. Com oferecimento do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro? Tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, nós vamos falar do conflito Irã e Israel, que tem chamado a atenção do mundo todo nesses últimos dias, não é? Na escalada dos combates. Então nós vamos saber quais os possíveis reflexos ao agro mundial e principalmente aqui no Brasil, conversando a partir de agora com o consultor Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio. Seja muito bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia a todos que nos prestigiam aqui nesse momento. Obrigado. Bom, satisfação é toda nossa. Vamos falar dos pontos positivos e negativos, claro. Começando por aqueles que podem prejudicar aí o comércio global, não é? E eu acredito que seja a questão dos adubos, dos fertilizantes, já que o Irã é um grande fornecedor global, não é? No que pode impactar este conflito para o mundo e para o Brasil? No caso de fertilizantes, né, o Irã ele é hoje o terceiro maior exportador de ureia do mundo, né? Responde por 10% da oferta global e também é o sétimo maior exportador de amônia anidra. São dois fertilizantes bastante utilizados no agronegócio, especialmente aqui no Brasil na cultura do milho. Pois é. E lembrar que o Brasil é um país que não é autossuficiente em fertilizantes. Nós importamos em torno de 80% da nossa demanda. E o Irã é um dos tantos fornecedores globais de fertilizantes para o Brasil. Para essa próxima safra de verão agora, a preocupação é um pouco menor, à medida que uma grande parte dos adubos já foram comprados. Ainda falta alguma saldo para ser comprado, mas a maior parte realmente já foi comprada. Preocupa mais, realmente, vai ser para a segunda safra brasileira do ano que vem. Para a safra de inverno também já foi feito todo essa compra, então mais o que preocupa é para a próxima safra de verão. E essa é uma preocupação com a questão dos fertilizantes que a gente já sentiu na pele quando do início do conflito da Ucrânia com a Rússia, já que a Ucrânia também é um grande produtor de matéria-prima para fertilizantes, não é, Cogo? Exatamente. A Rússia principalmente. Também, exato. Os dois países. A Rússia, aliás, é o maior fornecedor de fertilizantes do Brasil. Né? E também chegou todo aquele baque lá, os preços explodiram no mercado global.
O movimento que possa ocorrer agora vai depender muito da escalada da guerra. Quanto mais tempo durar o conflito, mais chance tem de que essas altas de preço de fertilizantes acabem ocorrendo em escalas maiores também, né? Que envolve também outros países da região. Outros países que têm uma importância grande nisso é Egito, e Egito também é um grande fornecedor e está ali diretamente ou indiretamente envolvido no conflito. Exato. Bom, o senhor falou há pouco aí da questão do milho, não é? Que a ureia é fundamental na cultura deste cereal. E o Irã é um grande importador de milho brasileiro também, não é? Esse é o outro lado da moeda, né? O Irã também e o Egito, ambos, são os dois maiores importadores de milho do Brasil. No ano passado, o maior importador foi o Egito e o Irã ficou em segundo lugar. E esse ano, até o acumulado de maio, o maior importador de milho brasileiro é exatamente o Irã. Pois então, realmente, lembrando que o Irã também e todo o Oriente Médio são grandes compradores de carne de frango do Brasil também, né? Exato. Outro commodity importante aqui, especialmente no Brasil e em toda a região sul, e que já está aí envolvida com o problema da gripe aviária. E é o mercado halal, né? Tão importante, não é? Com seus preceitos, mas que um grande comprador, exatamente, né? Essa proteína tão importante que já é impactada pela gripe aviária. E agora essa questão aí do conflito. O Irã e Egito, enfim, toda aquela região também importam muita soja aqui do Brasil, não é, Kogo? Sim, o Irã é hoje o quarto maior importador de soja brasileira. Aquela região toda, inclusive o Oriente Médio, importa soja em grãos e também, eventualmente, são importadores de farelo de soja e de óleo de soja, né? De derivados também, né? Então, esse é um outro movimento importante que pode acontecer à medida que nós podemos ter problema de escoamento ali pelo Estreito de Hormuz, né, onde passam as rotas marítimas de abastecimento desses países, tanto de exportação quanto de importação também de commodities agrícolas. Né? São duas vias aí de problemas, né, de busca de produtos e insumos e de carregar produtos agrícolas até lá. Pois é. E em se falando em carregar, e a gente já falou dos custos de produção relacionados aos fertilizantes aí, que podem ser impactados, como a gente já viu no conflito Rússia e Ucrânia, e também pesa muito nessa balança, né, nos custos de produção, os combustíveis, que também podem ser afetados, né, porque o petróleo, grande parte do que é consumido, vem exatamente lá da região do Oriente Médio, não é? Exatamente. Esse é um outro item, independentemente da origem desse petróleo, mas quando o mercado global de petróleo escala e sobe, o preço sobe em todos os mercados e isso vai atingir diretamente óleo diesel. O Brasil é importador ainda de diesel, é importador de petróleo ainda, eventualmente, principalmente derivados, e isso, um país que depende na parte agrícola de 60% de escoamentos rodoviários, pode realmente ter um impacto bastante grande. Dos dois lados também. Do lado de internalização de insumos importados que chegam no Brasil e vão rodar até o interior, e da saída de produto agrícola para exportação e também para o mercado interno, né, para abastecer as agroindústrias do país. Exato. Bom, o próprio transporte de mercadorias, não é? Também pode ser afetado, né, nesse trânsito marítimo, não é? Sem dúvida. O outro impacto é um aumento de preço de frete marítimo e de seguros internacionais. De seguros internacionais. Exatamente, é um componente importante de custo de frete marítimo. Então, um outro efeito também disso seria os indicadores de fretes marítimos mais importantes voltam a subir no mercado global e isso também encrenca a chegada de produtos e a saída de exportação agrícola brasileira. Perfeito. Dá para termos pontos positivos também? Até agora aqui a gente falou de preocupações, mas pode-se abrir janelas aí para o Brasil, Carlos Kogo? Pode, claro. Como tudo que acontece, sempre um evento pode trazer desafios, mas pode trazer também oportunidades. Exatamente, não tem nenhuma dúvida disso. E também ainda acho que o mais importante é imaginar que a gente vai ter que realmente acompanhar isso, saber se vai escalar ou não, se pode ser contornado rapidamente ou não. É muito cedo para fazer essa avaliação, mas o Brasil pode aí tentar se sair bem nesse período aí de mais diversidade e embarcar para outros destinos, etc. Pode tentar substituir um pouco. Ainda é cedo para falar em grandes estragos no agronegócio brasileiro, mas tem que ficar de olho porque realmente o risco cresceu nesse momento. Dentre as oportunidades, o biodiesel aí, os biocombustíveis
podem entrar? O próprio algodão também? Quatro produtos basicamente são implicados diretamente, né? Além do próprio milho que nós já falamos, a soja, óleo de soja, já vem de uma alta forte, subiu muito ontem na Bolsa de Chicago, voltou a subir hoje, né? Porque é um estímulo a fazer mais biodiesel. Biodiesel é feito no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, à base de óleo de soja. Isso pode realmente elevar a demanda para o biodiesel e elevar o preço de soja, não só do óleo de soja, mas também da soja em grãos. Certo. Algodão é uma fibra natural, concorre com as fibras químicas oriundas do petróleo, principalmente poliéster e nylon. Né? Então, uma alta dessas fibras elevaria o preço do algodão exportado pelo Brasil. E açúcar. As usinas podem ser estimuladas a fazer mais etanol, o combustível, reduzir a produção de açúcar, e isso também gera alta no preço global do açúcar. Basicamente são essas commodities beneficiadas indiretamente. No mercado de capitais, qual deve ser o reflexo? Como os investidores devem se portar a partir de agora com esse momento de dúvidas por que vive o mundo? Bolsas já reagindo, caindo hoje, né? Principalmente aquelas ações de empresas ligadas a commodities agrícolas, frigoríficos, etc., já com reações ruins no dia de hoje, né? Isso pode acontecer em termos globais também. Um novo enfraquecimento do dólar em termos globais, isso também acaba favorecendo o real ficar um pouco mais valorizado nesse momento. Antes fechou num nível bastante baixo, né? A taxa de câmbio no Brasil. Então, esse é um outro viés também, né? À medida que isso também impacta na precificação de commodities agrícolas. Perfeito. Para a gente encaminhar, somos aqui no Rio Grande do Sul um dos principais players no Brasil na produção, né, na fabricação de maquinário, de implementos agrícolas. Pode haver alguma influência também pela taxa de câmbio nos preços finais? Pode, também ainda é cedo para avaliar isso, né? Pode, efetivamente podemos ter esse impacto também em vários outros segmentos do agronegócio, mas a gente realmente tem orientado os clientes aqui a aguardar um pouco mais para fazer uma avaliação mais precisa, mais profunda, né? Aí nesses setores, aí sim, aí precisa mais um tempo ainda para que realmente a gente consiga entender os efeitos mais imediatos disso. Perfeito. Muito bem, quero agradecer ao Carlos Cogo, consultor da Cogo Inteligência e Agronegócio, trazendo aí, então, essa avaliação sobre este conflito, não é, que tem atraído todas as atenções do planeta, não é, lá para o Oriente Médio, Irã e Israel, e os possíveis, não é, prejuízos ou aberturas de possibilidades aqui para o nosso agro brasileiro. Muito obrigado pela participação, portas abertas sempre aqui na Rádio Guaíba. Da mesma forma aqui, é um prazer colaborar com todos. Um grande abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, a Revista Diária do Agro aqui na Rádio Guaíba, com oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e retorna na próxima segunda-feira, às 5h30 da manhã. Até lá, forte abraço e um excelente fim de semana. Você ouviu Guaíba Correio Rural.